Alô, galera, começando mais um De Letra. Mil perdões, é o terceiro vídeo que eu falo a mesma coisa, mas mil perdões pela voz, que foi devidamente para o espaço, depois de uma semana que começa com 1 grau, passa para 20, cai para 6, sobe para 22, e a garganta não aguentou. Carlos Bório, Ricardo Brejinski, daqui a pouco o João Matheus. Lembrando que o De Letra é um patrocínio da Promino, de todas as torcidas, também da KTO, a plataforma de apostas mais segura do Brasil. E eu já vou colocar de sair, até para aproveitar que tem o espaço hoje, ó, vou colocar aqui já o nosso QR Code para você que quer fazer o seu jogo seguro na KTO, apostando o valor que você pode apostar sem fazer loucura. Acesse lá kto.com, digite o código que é Christian, o meu nome, se você preferir digitar o código, ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e faz aí também o seu acesso à KTO. E no primeiro depósito que você fizer, você tem 20% de crédito extra. Quer dizer, você joga, aposta ou deposita, perdão, R$100, vai receber 120. Deposita 50, vai receber 60. Depositou 200, vai ter 240 e assim sucessivamente. Confira todas as condições em kto.com. Gente, que bom que não tem programa 2 vezes por semana, né? Porque senão a gente ia ficar 15 minutos falando a mesma coisa de terça-feira, né? Ricardo, tem explicação tática o que acontece com o Atlético? Acho que tem mais explicação emocional do que tática, porque ao mesmo tempo que em muitos jogos deu certo o que o Varini fez, em outros também não deu, faz parte do futebol, faz parte do jogo. Agora, você repetir o cenário em intervalo de 3 dias contra o mesmo adversário no mesmo estádio, aí é porque tem alguma coisa que vai além do campo, porque o jogo de segunda-feira pelo Brasileirão deveria ter servido como aprendizado para o Atlético. Ainda mais depois que fez 1-0 ainda no primeiro tempo, ontem com o gol do Christian, e aí depois do segundo tempo, os mesmos erros, as mesmas falhas de marcação, as mesmas chances perdidas, e aí quando tomou o empate, o Atlético sentiu um pouco o baque, o Vasco foi para cima porque cresceu, porque está jogando em casa, tinha o apoio da torcida, e o Atlético não suportou a pressão, e assim, gols que poderiam ser completamente impedidos, né? O Atlético tinha chance de desarmar, tinha chance de evitar esses gols, mas parece que a defesa fica olhando, e aí eu acho que não é uma parte tática, é uma parte individual de cada jogador que não está cumprindo a parte dele. Porque aí, né, Bório, a gente vai partir para uma série de avaliações, mesmo que nesse caso tudo seja igual, né? Eu acho que o jogo de ontem tenha sido mais amargo pelo fato de ter sido depois dos 30, né? Do jeito que foi. Mas assim, é o jogo do Vasco, é outro jogo do Vasco, é o jogo do Inter, é o jogo do Flamengo, é o jogo do Botafogo, é o jogo do Corinthians. Sem contar, né? Cruzeiro, que tomou o segundo gol já nos acréscimos, Cuiabá tomou gol nos acréscimos, Bragantino tomou gol nos acréscimos. A impressão que dá é que o Atlético vai perdendo a energia, né? É que nem que estivesse descarregando a bateria, aí chegando no final do jogo, desaparece. Tanto a energia quanto a concentração, né? Agora, uma coisa ficou clara, né? O Varini precisa dar um jeito nessa zaga. Não dá mais para ter Thiago Heleno e Kaique Rocha, né, cara? Tem que ter alguma mudança. Não é possível que o Gamarra, que foi contratado como uma grande sensação, grande estrela, não é possível que nos treinos ele não dê resposta ou sei lá o que acontece que ele não é utilizado, né? Eu me lembro que ano passado, né? Bora. Thiago Heleno e Kaique deu já. Eu me lembro que ano passado eu falava, Ricardo, sobre o Atlético começar a se preparar a viver sem o Thiago Heleno. E está acontecendo exatamente o contrário. Não só está como parece que o Thiago Heleno é intocável. E assim,
o Thiago Heleno não é o mesmo Thiago Heleno, já tem um bom tempo, né? A torcida já vem cobrando, já vem reclamando, mas o Thiago ele tem uma moral, um prestígio por tudo que ele fez pelo Atlético. É claro que o que fica mais marcado quando a gente for falar do Thiago Heleno é o pênalti que ele bateu na final da Sul-Americana em 2018. Mas o Thiago Heleno não se resume apenas a isso. Ele é um dos principais zagueiros da história do Atlético, inclusive nas eleições de torcedores para o time da história do centenário. O Thiago Heleno foi citado várias vezes. Então Sim. Ele tem a importância dele, mas já de 2022, 2023 para cá, ele vem cometendo falhas que ele não cometia antes. É a idade, vai chegando para todo mundo. Ao mesmo tempo que ele ganha em experiência, ele perde em velocidade, ele perde em alguns outros quesitos que estão fazendo falta para o Atlético hoje. E o Atlético não consegue se preparar para não ter o Thiago Heleno, porque ele ainda é o principal zagueiro do elenco. E aí, quando você tem o teu principal zagueiro numa fase ruim, interfere em todo o desempenho. O Kaique Rocha teve um começo de Brasileirão muito bom, foi se destacando, foi chamando atenção, foi ganhando a titularidade ao longo da temporada, mas não é aquele cara para resolver a parada, principalmente quando o Thiago Heleno não está dando conta. O Kaique é mais um suporte ao Thiago Heleno do que o substituto do Thiago Heleno. E é o que o Bora falou, o Gamarra chegou com pompa de principal contratação da temporada, está convocado aí para a seleção do Paraguai de novo. O que acontece no Atlético eu não sei, porque o Gamarra não ganha uma chance. A gente até falou em alguns dos programas anteriores que quando o Varini escalou o Atlético com 3 zagueiros, quem joga como zagueiro lateral. O Gamarra não ganha essa oportunidade. Então, eu não sei se o Gamarra está mal, se não vem jogando, não vem apresentando um bom treinamento, mas o fato é que você ter só 3 zagueiros para a temporada inteira é muito pouco. Então, assim, Thiago Heleno se machuca, o Kaique Rocha é suspenso, quem que joga? É o Gamarra e mais alguém. Não tem nenhum jogador da base que você diga, não, esse aqui está despontando, vamos dar oportunidade para ele porque não precisa ir no mercado. O Atlético não tem um zagueiro da base e não tem ninguém no mercado e a janela vai fechar segunda-feira. O Atlético não vai trazer ninguém. E aí fica esse buraco na zaga que vem falhando e você não tem quem testar ou quem substituir porque falta opção. E o risco que passa, no final das contas, é que o Atlético é melhor que o Vasco? O Atlético tem chance de classificar direto, sem pênaltis, no dia 11? Tem. Só que, com esse emocional em frangalhos, com o risco de estar sempre tomando gol, essa montanha vai ficar muito alta. Sabe? Então vai ter que ter um time de força mental bem superior. E aí, por nada, o Atlético tem o Palmeiras domingo. Que foi a melhor atuação do Atlético no ano, né? Pois é. E assim, como é que o Atlético vai encarar o Palmeiras? Eu não sei. E a chance de tomar uma... A chance de tomar uma invertida contra o Palmeiras é gigante. Sim. Porque o Atlético não vem jogando bem na arena, aí você vem de 2 derrotas seguidas fora de casa, o clima na arena vai ser de total pressão. E aí, se o Palmeiras faz 1-0, a cobrança é em todo mundo. A cobrança é no técnico, a cobrança é nos jogadores, a cobrança está vindo muito grande no Petralha, porque é ano de centenário e a expectativa de ganhar títulos está indo cada vez mais para o ralo. A gente falou aqui mesmo, se o Atlético se organizar, pode brigar pelo título do Brasileiro. Poderia, mas o Atlético, no meio do caminho, optou em priorizar as Copas. Na Sul-Americana se enroscou, que teve que jogar o playoff a mais. Na Copa do Brasil está em desvantagem. O Atlético está correndo um grande risco de ter um centenário decepcionante porque o Atlético preferiu não investir. E é óbvio que se você vai perdendo os jogos e aí perder para o Palmeiras é natural hoje em dia. O Palmeiras tem mais time que o Palmeiras. Mas você vindo de tropeços e perde mais um jogo em casa, a cobrança vai para todo cada lado. A cobrança é para todo mundo, porque o Atlético está fazendo 2024 muito ruim. Ele está jogando no lixo aquilo que poderia ser um dos melhores anos da história do clube, pelo que apresentou no estadual, pelo que tinha de expectativa ao longo do ano, e era só contratar, que eu digo assim, né? Não é muito fácil ir ao mercado e pegar 2, 3 caras excepcionais e colocar no time, mas o Atlético tem dinheiro e tinha scout para procurar esses caras e contratar e fazer um time melhor. Não, tem dinheiro. E gastou dinheiro, né? E gastou dinheiro em contratação, né? Não é assim que não abriu a mão, não abriu os cofres, né? Mas aí eu me lembro de 2002, quando o próprio Petralha contou essa história, né? Que houve assim, ficou um clima que era necessário renovar com todo mundo, né? Campeão brasileiro. E aí foram gastando.
renovaram o contrato, todo mundo pagando quase o dobro, e o time em 2002 teve uma temporada muito fraca. E daí o Petralha vinha para dizer, não, veja bem, você não precisa gastar dinheiro para fazer um bom time e tal. Provavelmente ele viu o resultado das contratações, do Léo Godoy, do Benítez, do Gamarra, e falou, não vou contratar. Só que isso implica em ter 3 zagueiros disponíveis até o fim do ano. E aí? Vai ficar nessa situação? E Ricardo, até eu estava vendo o teu vídeo do Cartola, que por sinal está aí na timeline, gente, está aí logo em primeiro plano da timeline as dicas do Cartola com o Ricardo, e a gente não vê, como você não colocou nenhum jogador de Palmeiras e Atlético, eu fiquei em dúvida sobre qual Palmeiras deve vir, mas imagino que o Palmeiras vai inteiro, né? Não, o Palmeiras vai com força máxima, porque só tem brasileiro, né? Tá fora da Libertadores, da Copa do Brasil, e joga agora contra o Atlético domingo, e depois tem a parada para as eliminatórias da Copa do Mundo, daí volta o futebol com a Copa do Brasil, e aí depois que vem o Brasileirão. O Palmeiras vai com força máxima contra o Atlético, aí, puxando pro lado do Cartola, o jogador mais plausível de você escalar é o Estevão. Só que o Estevão vai vir com que cabeça para esse jogo, que é o último antes de se apresentar para a seleção brasileira. É difícil você colocar o jogador não pensar, tipo, uma dividida aqui, uma forçada ali, evitar uma lesão e ser cortado na véspera da sua primeira convocação para a seleção principal. Acho difícil porque é um garoto, então os jovens sempre têm essa vontade de mostrar serviço, ainda mais que vai ser um jogo visado o Atlético e o Palmeiras, mas não dá para descartar que uma dividida mais dura, uma jogada mais complicadinha ali, ele tira um pouco o pé para evitar uma lesão nesse início. E o Palmeiras vem tendo dificuldade fora de casa também, né? A gente viu contra o Flamengo, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileiro, contra o Botafogo, pela Libertadores e também no Brasileiro. O Palmeiras tem tido uma campanha fora de casa muito ruim, que acaba criando um otimismo ao Atlético, se não fosse esse desempenho aí de 4 derrotas seguidas como mandante. Olha só, e para você ter uma ideia, na KTO.com, gente, é pelo site, tá? KTO.com. Esse é o caminho para você fazer a sua aposta, o seu joguinho na KTO. O Atlético está pagando mais de odd do que o Palmeiras no jogo. Você vê a situação. Vitória do Palmeiras dá 2,33 e vitória do Atlético dá 3,14. Tá pagando altíssimo para um time que joga em casa. Então, né? Então, até para quem quiser apostar, por isso está aí o QR Code e o código Christian, 20% de crédito extra no primeiro depósito. E, Christian, só para lembrar, ultimamente, a melhor aposta para fazer em jogos do Atlético é ambos marcam. Essa aí é quase... Cada 5 jogos, em 4 você vai ter retorno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, tá aqui. Ambas as equipes marcam. Tá igualzinho, 1,83. Não tá, né? Mas é uma apostinha boa, né? É uma apostinha suave. Mas, claro, também falo aqui para vocês que o de Letra é um patrocínio da Paulino. São mais de 60 anos de tradição de uma empresa curitibana que ganhou o Brasil. Produtos saborosos, sempre com preço justo e que possibilitam melhor qualidade de vida para você. E a Paulino está apoiando cada vez mais o esporte. Não há companheiro melhor para o teu cafezinho, para o teu hambúrguer, para a tua vina. E, claro, para aquela sopinha, faz a torradinha, come com o Pão Nino. Pão Nino, o pão de todas as torcidas. Senhores, o Curitiba, ele já está lutando pelo acesso, Boni? Eu acho que sim, mostrou isso, né? Essas 3 vitórias seguidas do Curitiba aí deram uma gordura assim absurda para o time, né? E além de recuperar a moral, né? O ânimo que estava batido, o Jorginho conseguiu armar bem esse time, montou uma defesa mais sólida, né? E tá funcionando, né? Agora é só seguir em frente e continuar trazendo essas vitórias aí para beliscar o G4 rapidinho aí, né? O Curitiba, né, Ricardo? Você acompanhou com mais atenção o Curitiba nos últimos meses. A gente, há 3 programas,
estava aqui falando que o Jorginho estava muito coach. Uhum. Só que o passar dos dias, o passar dos jogos e aqueles vídeos que existem de bastidores, é claro que o vídeo também é aquela coisa, ele pega os melhores momentos, né? Sim. Mas me parece que o Jorginho ganhou o elenco. Não, ganhou. Os jogadores têm elogiado muito o trabalho do Jorginho. A gente brinca, é sempre 1-0, 1-0, 1-0, mas é que tá dando resultado. E desses 3 jogos de 1-0, tirando o Brusque, que era um time que estava na zona de rebaixamento e acabou ganhando do Sport depois, o Curitiba ganhou do Sport fora de casa e do Avaí em casa, 2 times que estavam acima na tabela. O Avaí vinha de 3 vitórias com o Anderson Moreira. Então, 1-0 é placar magro, mas se você pega os últimos 2 adversários, não interessa qual foi o placar, e sim que ganhou. E isso dá um aumento de confiança. E se não fosse aquele gol no finalzinho contra a Ponte Preta, que foi um vacilo, eram 4 vitórias seguidas. E o Curitiba hoje é o líder do segundo turno. Em 4 jogos, só o Curitiba e o Guarani não perderam jogos. O Guarani tem um jogo a menos por conta daquela partida com o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi adiada, mas só os 2 não perderam. Nós estamos falando de 4 rodadas. Então está muito equilibrado a Série B, e nessa brincadeira o Curitiba vai tirando pontos do G4, né? O Vila Nova é o segundo melhor time do segundo turno, que é o 4º colocado, mas o Curitiba, desde que começou o turno, tirou 1 ponto do 4º. Hoje a diferença são de 6 pontos. O líder... Poderiam ser 4, então, né? O líder é o Novo Horizontino, que tem 40. Então o Curitiba começou o segundo turno 11 pontos atrás do líder. Hoje ele está só a 7. Nós estamos falando de 3 rodadas, sendo que ainda tem o confronto direto. Não estou dizendo aqui que o Curitiba vai brigar pelo título. O foco do Curitiba é subir. Se vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, é indiferente. Mas você vê que o time está conseguindo resultado em meio a uma competição que está extremamente equilibrada, de times que estão na zona de rebaixamento, ganhando fora de casa, de times que estão brigando pelo acesso. Olha, e o Curitiba vencendo o Guarani, pura e simplesmente vencendo o Guarani, a diferença cai para 4. Porque tem um confronto Novo Horizontino e Vila Nova. Então, assim, Novo Horizontino ganhou, o Vila Nova ficou com 39. Empatou, o Vila fica com 40. O Vila ganhou, o Novo Horizontino fica com 40. Então, se o Curitiba ganhar, vai para 36. E ele faz confronto direto com os 4 colocados ainda, né, no G4. 2 em casa, 2 fora, né, Ricardo? É isso. Isso, Santos e Novo Horizontino no Couto, e daí Vila Nova e Mirassol fora de casa. O Curitiba, assim, essa rodada em si, ela acabou até sendo boa para o Curitiba, porque alguns times do miolo ali tiveram dificuldades. Ela não foi perfeita, né, Bora? Porque o Vila ganhou, e nessa rodada que vem, que começa nessa sexta, o G4 não muda. Não. Né, porque a diferença do Vila para o Ceará, que é o 5º, se mantém, vai se manter, né, vai ficar no mínimo em 1 ponto. E isso, no final, por incrível que possa parecer, é até bom para o Curitiba. Mas eu vou dizer que o jogo contra o Guarani não vai ser moleza. Não vai ser fácil, não, porque o Guarani, como o Ricardo falou, é o único que, junto com o Coxa, que não perdeu ainda no retorno, e o Guarani deu uma virada do primeiro turno para esse, que é impressionante. Parece que é outro time que está em campo. Alan, né? Alan deu um jeito no time, né, cara? Porque é outra coisa. O Guarani vem jogando de uma forma totalmente diferente. O não Guarani, é mais aquele saco de pancada, né, que era no primeiro turno. Tem 2 pontos, né? Primeiro, o Guarani fez uma limpa, né? O Guarani mandou 10 jogadores embora, deu uma virada no elenco. E o segundo ponto é que você falou, o jogo do Guarani não vai ser fácil. Cara, que jogo está sendo fácil para o Curitiba, né? Todos os jogos estão sendo difíceis para o Curitiba. O mais incrível, né? Claro que aí já passaram vários técnicos no comando do Coxa, né, nessa Série B, mas o Curitiba, em 24 jogos, só em 2 ele marcou 2 ou mais gols na mesma partida. É impressionante. E sim, o 2 ou mais gols é o 3-0 sobre o Operário e o 4-2 sobre o Ituano. O Curitiba não consegue fazer muitos gols em jogos. Eu não sei se aí mostra uma deficiência do Curitiba ou realmente o equilíbrio que está um negócio assim assustador nessa Série B. Falando em ataque, é óbvio que nós temos que falar do assunto Aleph Manga. O tal advogado ia colocar o Curitiba numa gelada
Meu Deus do céu. Olha, a diretoria do Coritiba merece todas as críticas, né? A gente já fala isso tanto que o dono da Tricorp, depois que o time ganhou 2 seguidas, apareceu no Couto, né? Bobinho ele também não é. Mas, cara, o advogado, ele ia acabar com o Coritiba, ia rebaixar o Coritiba para a Série C e ainda ter nego batendo pau. E se cai para a Série C, eu não sei qual seria a força para você voltar. Não digo nem em questão do aspecto esportivo, mas você ser rebaixado por uma imprudência de alguém de fora, ainda por cima, me lembraria muito a situação da Portuguesa com o Everton Meia. A Portuguesa nunca mais foi a mesma depois daquela situação, porque era um time que brigava ali para ficar na Série A, não ia cair, de repente, acabando o campeonato, surgiu a história e tal, e a Portuguesa foi virando um negócio que hoje não sei o que vai acontecer. Coritiba teve que jogar uma Série C em 2025, não porque caiu no campo, e sim por erro de bastidor, poderia atrapalhar todo o trabalho de uma SAF e de uma situação que o Coritiba podia penar muito para se recuperar. O mais bizarro é que o advogado, além de não assumir a besteira que fez, soltou um comunicado dizendo que o Aleph Manga só dispensou ele porque era um acordo com a diretoria para ele seguir no Coritiba. Não, e aí, pensa o seguinte, ainda vieram com o papo que o advogado ia ser o CEO do Coritiba. A informação que eu tinha era que desde a confusão do Autuori, o cara não era mais pessoa bem-vinda ao Couto Pereira. E aí, assim, mas daí o Autuori saiu, daí o Amodeu saiu. Sim, mas quem ficou contou para quem chegou. E assim, resultado foi esse. Eu lamento muito, porque a torcida, ou boa parte da torcida foi usada como massa de manobra. Sim. Foi usada como um elemento para, digamos assim, tumultuar essa situação e forçar, né, uma situação, né? Exatamente. E, infelizmente, o Aleph Manga, ele conduziu toda a história, desde lá atrás, da pior forma possível. Ou ele orientado pelo advogado, né? E os representantes, todo mundo. Sabe? Daí deram a ideia de ir para fora, o Amodeu e o Arthur acharam espetacular, daí agora está ele mais 2 meses tendo que pegar a punição. Pelo menos, né, Ricardo? Agora temos uma definição e temos uma definição de data e temos a definição de que ele vai continuar no Coritiba. Mas a minha dúvida é se o Aleph Manga ele está sendo planejado pela Comissão Técnica e Diretoria ainda para 2024 ou só para 2025. Porque, se eu não me engano, ele está liberado a voltar a treinar com o time, daí a jogar a partir do dia 26 de setembro, e aí dia 27 o Coritiba enfrenta o Goiás no Couto Pereira. Isso. Se eu não me engano, pela 27ª rodada. Então seriam 11 jogos que o Aleph Manga teria para jogar a Série B. Óbvio que você tendo a volta dele num jogo no Couto Pereira é o cenário ideal. A torcida empolgada, se o Coritiba mantiver essa toada de recuperação brigando ali pelo G4, seria o cenário perfeito. Mas um cara que está há mais de um ano sem jogar e sem treinar com o elenco, o que ele pode entregar nesses primeiros jogos? Então, assim, que o Aleph Manga tem potencial para ser o melhor atacante do Coritiba em termos técnicos, a gente não discute. Mas há um ano parado, ele pode sentir falta de ritmo de jogo, de entrosamento, e acabar indiretamente mais atrapalhando do que ajudando o Coritiba nesses primeiros jogos. Sim. Vale o risco de você colocar o Aleph Manga logo de cara? Vai esperar mais um mês e meio para ele ter condição de jogar? Aí vão faltar 3, 4 jogos. Talvez ele fique com uma opção no banco de reservas para jogar 20, 30 minutos no segundo tempo. Eu não sei qual que é o planejamento do Jorginho. Isso vai ser importante, até interessante perguntar para ele numa próxima entrevista. Não tive nenhuma próxima, mas talvez quando o Aleph Manga estiver próximo de voltar, para ver qual que é a ideia que ele tem. Porque é difícil você colocar um cara, a gente fala, não é lesão, mas o jogador quando está lesionado, ele vai lá, fica 2, 3 meses treinando com o elenco para jogar e tem dificuldade. Como é que você vai colocar ele para ter um treino depois de 12, 13 meses sem esse mesmo pique? Porque treinar sozinho para manter a forma é totalmente diferente.
Eu não sei o que ele vai entregar. Pode ser que, pelo posicionamento, pelo bom futebol que ele tem, tá ali na área, a bola sobra, logo na estreia faz um gol, Curitiba ganha por 1-0, dane-se o que a gente está falando aqui de entrosamento e de tática. Mas ele vai entregar muito menos do que o torcedor está esperando para esse ano. Aí sim, para o ano que vem, com pré-temporada, tudo certinho, treinando com o elenco, eu acho que ele vai ser fundamental para 2025, não sei se o Curitiba na Série A ou na Série B, mas acho que 100% do Manga mesmo é só ano que vem. Mas e você falou... Eu fiquei com uma dúvida aí, o Ricardo comentando. Ele foi liberado pelo STJD para ser reintegrado ao clube, né? Não, ele foi liberado... Foi? Não, ele foi liberado para ser inscrito na Série B, porque as inscrições terminam dia 20 de setembro. E aí, como ele só voltaria a ser liberado dia 26, aí o Curitiba não poderia inscrever. Então o STJD liberou essa inscrição, mas ele tem que cumprir os últimos dias aí de punição. Então ele não pode nem treinar com o elenco, né? Não, ele só em horários separados. Ele continua treinando no Couto Pereira, na verdade, né? Não, ele voltou pro CT. Voltou pro CT? Voltou. Não. Agora, olha o que fizeram com o Curitiba. Assim, essa história, né, a forma como foi conduzida, ela teve impacto direto, sim, no rendimento do time. Podem falar o que quiser, teve impacto. E o resultado está aí. Curitiba penou. Cara, coincidência ou não, chegou um CEO novo, discreto, que não gosta de dar entrevista, sabe? Os advogados do Curitiba passaram a ser a voz ouvida. O assunto meio que arrefeceu nos bastidores. Cara, o Curitiba começou a ganhar. Desculpa, pode ser só uma enorme coincidência, mas aconteceu. Isso eu não tenho dúvida que aconteceu. Gente, vamos lá agora para soltar a nossa vinhetinha. Seu eu, Cetra! E você sabe, né? Quando eu for falar da KTO, a KTO é a plataforma mais segura de apostas esportivas no Brasil. A KTO está do lado do torcedor para oferecer uma experiência de jogo justa e responsável. E nessa semana a KTO garante uma aposta especial e, claro, tem o QR Code que está aí na tela, o QR Code com o código do Christian, que no caso sou eu, o QR Code que você aponta a câmera do seu celular para ele e você tem 20% de crédito extra no primeiro depósito, ou pelo QR Code, ou pelo meu nome, Christian, como está escrito aí. Se alguém ainda não sabe, meu nome não tem H. Acesse kto.com e não esqueça, KTO apoia e incentiva o jogo responsável. Aposte sempre o valor que você pode gastar, não use dinheiro das contas do mês e só aposte se for maior de 18 anos. Jogue com moderação e responsabilidade. É isso, meus queridos. Vamos sempre jogar, mas jogando com a cabeça no lugar. O Ricardo, que há mais tempo faz isso aqui, né? Eu acho que ele não chega ao ponto do Eduardo Luiz. O Eduardo Luiz, ele já separa um troquinho, né, para fazer as apostas dele. Mas vamos lá. Desculpa, gente. Tem hora que a voz vai indo e vai sumindo. Vamos lá. Iu. Pela ordem cronológica, sábado começa a série decisiva da Série C. O Londrina está num grupo muito pesado, com o Atlético, com a Ferroviária e com o Ipiranga de Erechim. Segundo, terceiro e sexto da primeira fase, o Londrina foi o sétimo. E o Londrina estreia na Fonte Luminosa contra a Ferroviária. E aí, bora? Caramba, hein? Que pedreira por Londrina, hein? Cara, eu acho que eu já vou gastar um empate já aí. Eu também vou gastar um empate. E aí, Ricardo? Eu não estou muito confiante para essa estreia aí fora de casa. A vantagem do Londrina é que é um grupo com poucas viagens longas. Mas acho que o Londrina estreia com derrota para a Ferroviária.
A viagem mais puxada é de Erechim, né? Que agora, com problema de logística, ficou até mais complicada. O Londrina vai ter que descer de ônibus mesmo, não tem muito segredo, né? Para ir até Erechim. Mas ferroviária ali, Araraquara, para Londrina é de boa. E o Atlético joga onde mesmo? São João del Rei, não é? São João del Rei, que também está ali perto de Belo Horizonte, né? Então, lembrando, né? A Série C, ela tem esse período agora, né? Passaram os 8 e agora vão para 2 quadrangulares. E aí só passa o campeão de cada grupo, né, Ricardo? Para final. Para final, sim. É que eu digo, não tem semifinal, né? Não. Os 2 primeiros de cada grupo se classificam para a Série B e o campeão de cada grupo faz a final para definir o título. Isso, perfeitamente. Vamos lá, gente. Seguindo. Domingo. Aí domingo é todo jogo 6h30. Atlético e Palmeiras, Ricardo. Palmeiras. O Ricardo não está otimista essa semana. Não. Mário. Palmeiras não tem mais chave para virar, né? Agora é só Brasileirão. Vai com tudo agora. Olha, eu vou segurar no empate aqui porque eu vou falar um negócio, viu? Assim, é um jogo muito difícil, mas muito difícil. E aí o Ricardo falou do Estevão, né? Ainda não tá com cabeça. Entra o Rony, entra o Dudu, sabe? Entra até o Gabriel Menino, às vezes, para fazer uma função de lado. O Veiga tá na reserva. Acho que desse time, depois do 5-0 sobre o Cuiabá, acho que o Veiga perdeu um pouco espaço. Se você tem um Veiga no banco de reservas. Como é que jogou o meio-campo do Palmeiras, então? Richard Rios, Maurício e. O Zé ou o Aníbal? Né? O Aníbal foi reserva. Então é o Zé Rafael. E aí lá na frente, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. É duro, hein? É duro. Sejamos bem sinceros. Também no domingo, 18h30, Série B, Ceará e Operário. Eu vou apostar no Ceará. Cara, putz, lá em Ceará é difícil pro Operário, né? Cara, mas esse é o típico jogo que o Operário surpreende, né? Foi contra a Ponte Preta, né? Exatamente. Todo mundo apostou na Ponte Preta e deu. O Boro ganhou sozinho. Mas esse jogo ele é danado porque o Ceará, a arrancada da vez é a do Ceará, né? O Curitiba também, mas o Ceará tá um pouco mais à frente. Não, mas na próxima rodada o Operário joga contra o Brusque. Como eu disse. Então, segunda-feira. Aqui. Operário e Brusque. Não é? O Ceará enfrenta o Amazonas. Então, como eu disse, né? Operário e Brusque. Óbvio que eu não vou cortar nada disso. Mas, então tá, vamos pular a data, mas Operário e Brusque é obrigação. Por sinal, Operário e Brusque, o Operário está pagando 1,7, né? Nossa. Enquanto o Brusque paga 5,3. Só que o Operário tem que ficar esperto. O Brusque derrubou o Guto Ferreira, sabe? Então não dá para ficar assim achando que é molezinha também. Não tem nada molezinha nessa Série B, no final das contas. Mas o Operário ganha esse jogo. Eu também vou de Operário. Operário. Gente, aqui para a gente usar um pouquinho mais de tempo. Domingo, 6h30, Willie Davids, Maringá Internacional. O jogo do acesso do Maringá. Certeza. Sim, Maringá ganha. Qual é o impacto de um possível... Eu vou falar possível porque o jogo ainda não aconteceu. Desse possível acesso do Maringá, hein, Ricardo? Você diz pro Maringá ou pro futebol paranaense? Em ambos os dois. Não, o Maringá, na verdade, é coroar o trabalho de longo prazo aí, né? Porque se a gente pegar de 2022 para cá, 2022 o Maringá foi vice-campeão paranaense, 2023 chegou na semifinal e enfrentou um Flamengo na Copa do Brasil ganhando por 2-0 no Willie Davids, tudo bem que tomou 8 no Maracanã, mas ganhou de 2-0 do que ele que era considerado o melhor time do Brasil e que era o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não foi pouca coisa. O 8 ali foi porque era a mudança técnica do Flamengo, tinha muita questão em volta, os jogadores não estavam acostumados a um tipo daquele jogo, faz parte. E esse ano foi vice-campeão paranaense de novo. E fora que nos últimos anos vem tendo boas campanhas
no estadual. O problema é que a Série D é o campeonato mais ingrato, acho que, da história do futebol brasileiro, porque é muito mata-mata para você conseguir o acesso. Então você pode ganhar os 14 jogos da fase de grupos e depois tem que passar por 3 mata-matas até chegar naquele decisivo para subir. Aí a gente sabe que um jogo no mata-mata pode acabar com todo o planejamento. E por isso que o Maringá não subiu antes, como o Cascavel penou em alguns anos e também não conseguiu subir, o Maringá está preparado. O Maringá, eu digo que se ele subir esse ano que vem ele é forte candidato para subir da Série C para a Série B. Porque subir da C para B é mais fácil do que da D para C. Até porque, né, Ricardo, daí alguns jogadores que saíram agora não vão sair. Né? Não vão sair. Né? O Vilar não vai sair, o Marcos Vinícius não vai sair, o Serginho não vai sair, todos esses caras. Né? O Morelli talvez volte. O Morelli, acho que o Curitiba comprou ele. Comprou? Não foi empréstimo? Acho que foi empréstimo. Bom, de qualquer forma. Acho que o Curitiba comprou. Pelo que eu me lembro, comprou. Mas de qualquer forma, você vê os jogadores que o Maringá está reforçando para times de Série B. Se você tem esse time na Série C, que esse time que atual já é relativamente bom, com esses caras que jogam Série B, você melhora ainda mais. E além de tudo, é coroar o trabalho do Jorge Castilho. Ah, sim. Que está fazendo um bom trabalho. Ele não teve os seus momentos complicados. Nós estamos falando de um técnico que está aí há 4 anos no comando. Remete muito ao que o Cláudio Tencati fez no Londrina. Quando você dá tempo, sai o resultado. Um outro exemplo básico é o Vojvoda no Fortaleza. Fortaleza quase foi rebaixado em 2022. Não mandaram embora, se recuperou, não caiu. Aí você está vendo o resultado. O Fortaleza foi vice-campeão sul-americano no passado, está brigando por um título do brasileiro com um elenco infinitamente mais barato e com menos recursos que Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Então o Jorge Castilho está fazendo com que ele tenha à disposição um ótimo trabalho. Acho que para o Maringá é fundamental subir, e não acho que é um time que sobe, eu falei, não sobe para não cair, ele sobe almejando uma Série B a curtíssimo prazo. E aí para o futebol paranaense é muito importante você ter 5 times com calendário nacional já garantido. Você tem Atlético, Curitiba, Operário, Londrina e vai ter o Maringá. E aí abre-se uma nova, digamos, vaga para um paranaense ano que vem, né? Porque aí você tem 5 times definidos, são 7 outros times que jogam a primeira divisão do estadual para 3 vagas de Série D. Ou seja, são quase 50% de chance de você conseguir um calendário nacional no ano seguinte. Se a gente considerar que esses 5 que tem calendário provavelmente passarão para a segunda fase do Paranaense, os outros 3 que forem para o mata-mata garantem um calendário mais longo em 2026. E aí, claro que a gente tá falando Paraná, né? Exatamente, do Paraná Clube, que não precisa se classificar entre os 8 e tentar uma vaga na semifinal, ou a gente tem que ficar na frente de alguém, fazer aquelas contas que só vai continuando. O Paraná Clube se classificou entre os 8, está basicamente na Série D, facilita para a reação tricolor, que é o que a gente também espera que aconteça. Então, o Maringá subindo é bom para o clube, é bom para a cidade, é bom para o estado, não tenho o que questionar. Talvez o Maringá hoje seja a 4ª potência do estado, que eu acho que hoje ele tem melhor estrutura e melhor organização do Londrina, por exemplo. Só para você entender o que o Ricardo falou, olha o time que jogou semana passada lá em Limeira. Demisson, que é o mesmo goleiro há 3 temporadas, Ronald, Tito e Max Miller, e o Max Miller era o cara que entrava no lugar de um dos zagueiros, né, na vaga do Vilar. Rodrigo, Iago Santana e Léo Ceará, junto com o Negueba e o Robertinho. E aí é um detalhe, né? O Rodrigo era titular, o Iago era reserva imediato, o Negueba era reserva imediato, o Robertinho era titular, Júlio Rodrigues e Maranhão. Então, 70% do time que jogou o Campeonato Paranaense. Então tem entrosamento. E você vê, né, que o Maringá não se reforçou para a Série D. Ele perdeu os jogadores titulares, mas ele manteve a base do elenco. Ele não precisou buscar peças de reposição, tipo, eu vou perder um jogador nota 7, vou buscar um nota 6 no mercado para valer a pena. Ele tem a nota 6 ali no banco, que supre tranquilamente o cara que saiu. E aí, Bório, o Maringá? Cara, é impressionante o trabalho que o Castilho vem fazendo mesmo, né? Porque, como o Ricardo falou, pega um elenco que é mediano, né? Não é um elenco excepcional, mas está dando resultado absurdo, né? E foi menosprezado pela Inter de Limeira, né? Eu vi umas matérias que a Inter de Limeira falou assim, tá na hora da gente papar essa hiena, tal, não sei o quê, achando... Isso. Eles se enfrentaram na fase de grupos com empate em Limeira e o Maringá ganhando em Maringá.
Pois é. Então, e daí isso mexeu com o brilho do Maringá, né, cara? E aí foi para cima, ganhou lá e tem tudo para fazer a festa diante da torcida, né? Mas, com gente, certeza vai ser um jogaço, né? E foco, lotado, Maringá. né? É, Lotado, Will né? Davis Porque lotado. já tem mais de 10 mil ingressos vendidos já, né? É verdade. Gente, foco, hein? Foco, pessoal do Maringá. Toda a nossa energia positiva para vocês. Vamos seguindo aqui, agora no jogo da terça-feira. Já falamos do jogo da segunda, que é o jogo do Operário. Guarani e Coritiba. Bora. Eu vou gastar meu segundo empate. Olha aí, ó. Olha aí. Ricardo. Eu vou apostar no Coritiba. Eu também vou apostar no Coritiba. Eu acho que o Coritiba ganha. Agora, os destaques, né? Para você que está acompanhando também tudo que acontece pela KTO. Não tem jeito. Destaque do futebol brasileiro nesse final de semana é esse Botafogo e Fortaleza, Ricardo. Eu vou apostar no Botafogo. Jogo no Rio de Janeiro, é duelo de líder contra vice-líder. E assim, se o Fortaleza ganha esse jogo, aí o Fortaleza entra como candidatíssimo absurdo ao título, porque ele já tem um ponto a mais que os concorrentes, e ele, por exemplo, tem um ponto a mais que o Botafogo, mas um jogo a menos. Se ele ganha do Botafogo fora de casa, ele abre 4 pontos com um jogo a menos. Não tem como segurar. E aí, acho que é o jogo da vida do Botafogo, porque eu não vejo o Botafogo apostando todas as fichas na Libertadores ainda. Ele não quer desgarrar do Brasileirão. Então, acho que o Botafogo vai repetir, provavelmente, time titular. O Fortaleza vem aí de uma sequência de vitórias absurda, mas acho que por ser no Rio de Janeiro um confronto direto e o Botafogo de olho nesse título, acho que vai dar Botafogo no sábado. Olha aí, olha aí. O Botafogo está pagando 1,75, tá? Na KTO. E claro que a R-Code está aí para você ter 20% de crédito extra. Bório, e aí? Eu acho que dá Fortaleza. Que está pagando 4,75, hein? É uma bela aposta, hein? Porra! Aí, ó. Jogar um quinhentão aí, ó. Não, você joga o quanto você puder, tá? Não vá na onda do Bório. Mas é que o Bório pode jogar quinhentão. Agora que o Bório é um homem que manja dos números, né, Ricardo? Agora, cara, eu acho que vai dar Botafogo. Mas não é mole não, hein? Não é mole não. Destaques do futebol internacional neste sábado, meio-dia, Barcelona e Valladolid. Barcelona que ganhou todas até agora, né, Ricardo? Sim, e vai dar Barcelona, né? Apesar desse problema que o Barcelona vem passando de montagem de elenco, crise atrás de crise, decisões erradas. Lembrando que o Vitor Roque saiu do Barcelona para ir para o Betis, sem ter uma chance ali de uma temporada inteira. O Barcelona não está sabendo lidar com o elenco, mesmo assim o Barcelona é favorito para esse jogo. E o Neymar estava se escalando, né? O Neymar se escalou para voltar e o Flick deu um pé na bunda dele. Ó, o Valladolid, Bório, tá pagando 11. Mas aí é sem chance, viu? Aí é sem chance. É Barcelona, né? O Barcelona que tá pagando. O Lamine Yamal tá destruindo, né, cara? Desde a Eurocopa, ele não... Cara, é impressionante. Essa piada é igual o Estevão no Palmeiras, né? Pois joga a bola no Lamine Yamal, tá ofuscando o Lewandowski nessa temporada. Eu também vou de Barcelona. O Barcelona está pagando 1,25. Essa é aquela aposta mais garantida, né? Essa é aquela aposta que eu falo, não faça. Não faça. Gente, agora temos no campeonato inglês, na Premier League, no domingo ou na segunda? No domingo ou na segunda? Não, no domingo. No domingo, Manchester United e Liverpool. Bora. Liverpool. Tá pagando 1,85, Ricardo. Eu vou gastar meu empate. Aí, tá dando 4,20, hein? Empatezinho é um belo odd, hein? É um belo odd. Tá pagando bem mesmo. Vamos lá, seguindo agora na Bundesliga. E a tua aposta? Eu acho que vai dar United. Eu acho que vai dar United. Que tá pagando 3,6, inclusive. Vamos lá.
Amanhã também, pela Bundesliga, Leverkusen e RB Leipzig, que me parecem, Ricardo, os seus times mais regulares do futebol alemão na atualidade. Ah, sim. E ainda mais pela campanha que o Leverkusen fez ano passado, de só perder a invencibilidade no último jogo da temporada, quando perdeu o título da Europa League para o Atalanta. Mas o Leverkusen manteve o elenco, isso eu achei impressionante, por ser um time de segundo escalão aí, até do campeonato alemão. Conseguiu manter o técnico, conseguiu manter o elenco. Acho isso importantíssimo pensando em Champions League. E é mais time que o Leipzig, então acho que vai dar Leverkusen. E aí, bora? Leverkusen. Leverkusen também. Então tá aí. Eu vou também de Leverkusen. Eu acho que o Xabi Alonso só vai sair de lá quando o Real Madrid buscar ele, certo? Não vejo outra. O Liverpool, né? O Liverpool ou o Real Madrid. Os dois. Vamos lá. Semana de seleções. Então tem a Liga das Nações na UEFA. E tem Sérvia e Espanha. Bora. Espanha, né? Ricardo. A Espanha também, né? Primeiro jogo pós-título. E a Sérvia não tá tudo isso. Eu vou de Espanha também. Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Não, vamos falar do Brasil, né? Porque o Brasil é assunto do próximo programa. Argentina e Chile, Ricardo. Na Argentina? Em Argentina. Então Argentina, fácil. Essa aí é uma boa para fazer uma combinadinha aí com 2, 3 gols, sabe? O Lautaro ou o Julián Álvares fazendo gol. E aí, bora. Argentina. Eu também, claro, vou de Argentina. Sexta-feira que vem acaba a novela das 8. Carlos Bório, Renascer original ou remake de Renascer? Original, né? Toda a vida. E aí, Ricardo? Então, eu não vi a original. Pouco vi do remake. Não tem empate, anula aposta? Eu vou ter que ir na que eu vi, né? Porque eu vi alguns poucos capítulos da atual novela. A primeira edição, eu nunca assisti nada. A primeira versão é, nossa senhora, espetacular. E para fechar, gente, eu quero a opinião de vocês sobre os reforços mais caros do futebol brasileiro na janela. O Thiago Almada do Botafogo ou o Carlos Alcaraz do Flamengo? Ricardo. Olha, eu vou ser bem honesto aqui. O único Carlos Alcaraz que eu conheço é o tenista, que, por sinal, foi eliminado na terceira rodada do US Open de forma inacreditável. Não vi esse Alcaraz que o Flamengo contratou jogar, então eu não sei dizer, mas o Almada, que está no Botafogo, ainda está devendo. Não é o Almada que vinha jogando tanto na seleção olímpica da Argentina quanto nos Estados Unidos. Mas, por conhecimento, eu acabo escolhendo o Almada. E aí, bora? Eu também vou dar Almada. Concordo com tudo que o Ricardo falou. O único Alcaraz que eu conheço era o do tênis e o Almada está devendo mesmo. Pelo valor que foi pago nele, está devendo no Botafogo. Eu acho que a estada na seleção olímpica vai ser prejudicial para o Almada. Porque ele está fora da... não está na mesma sintonia do resto do elenco do Botafogo. Sim. Ele chegou e já foi embora, e agora que está voltando. Mas eu também vou com ele. Conheço muito pouco do Carlos Alcaraz. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais de letra, um de letra pré-jogo da seleção. Vamos ver se também trazemos um convidado para o programa. Faz tempo que a gente não tem convidado. E é claro... Ronaldo? Não, por que não? Podemos homenagear a torcida do Vasco, trazer o Carneiro Neto, sei lá. Ai. Gente, até semana que vem. Valeu! Valeu, um abraço.